Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, nossa quarta aula, estamos estudando os dons espirituais e ministeriais e vamos falar hoje sobre os dons de poder. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dá. Nos ajuda, Senhor, a entender os dons de Espírito, os dons espirituais. Nos ajuda, Senhor, a entender, em especial hoje, os dons de poder. Que possamos, ó Senhor, ter os ouvidos atentos para saber como que eles se manifestam, como podemos, ó Deus, buscá-los e exercê-los para a edificação da Tua igreja. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá, sem demora, porque hoje tem bastante assunto e temos pouco tempo. Já convido você a, se não fez ainda, se inscrever no Instituto de Formação Cristã para se aprofundar nesse tema. Nós não vamos esgotar, em hipótese alguma, os assuntos que vamos tratar hoje aqui. Se você quiser se aprofundar, descer a mais detalhes, comece a estudar com mais método a Palavra de Deus. Se inscreva no Instituto de Formação Cristã, lá teremos uma matéria exclusiva a respeito desse assunto aqui. Nosso texto áudio de hoje está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, e vai dizer assim: minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, ou melhor, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando aqui, portanto, que a mensagem, a palavra de Deus não pode se basear na sabedoria humana, deve se basear na sabedoria de Deus, no poder de Deus. E Paulo está falando isso porque ele falando para a igreja de Corinto, porque antes de chegar em Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele esteve em Atenas. E Atenas ele foi mal sucedido, a verdade é essa. Paulo não se deu bem lá em Atenas, porque muitos dizem, justamente ele tentou argumentar com os atenienses de acordo com a lógica, de acordo com a argumentação filosófica. Tanto que lá ele fez poucos discípulos e partiu para Corinto, onde ficou por 1 ano e meio lá. Então essa é a razão de Paulo estar alertando que ele não foi para Corinto com sabedoria humana, ele foi no poder de Deus. A verdade prática. Os dons do poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação do Espírito Santo na vida do crente. Então temos aqui já uma classificação, ou melhor, uma definição daquilo que é nosso tema de hoje. Os dons de poder são capacitações especiais que são dadas ao crente para que a igreja possa ser edificada. Leitura bíblica, nós vamos ter lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 4 a 11. Diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Bem, nós sabemos que o ministério de Jesus aqui na Terra foi marcado não só pela pregação da palavra, mas também acompanhado por sinais e maravilhas. Muitas maravilhas Jesus fazia. A igreja primitiva, depois que Jesus se vai e a igreja é estabelecida, a igreja primitiva é aquela que está narrada ali no livro de Atos. Nós sabemos que a igreja primitiva também foi cheia de poder. Ela também realizou poderes, ela realizou milagres, ressurreições. Foi uma igreja que o poder de Deus, do Espírito Santo, operava muito. Alguns, nos dias de hoje, tentam dizer que os dons, esses dons espirituais, esses dons de poder, eles eram para a igreja lá de trás. A igreja primitiva, que não se aplicam mais à igreja de hoje, porque não há mais necessidade desses dons espirituais. Queridos,
Onde está escrito isso? Onde está escrito que era apenas para aquela igreja? Os dons espirituais, eles foram dados para a edificação da igreja. A igreja está sendo edificada ainda hoje. A igreja ainda hoje precisa ser edificada. A igreja não está edificada, ela continua sendo edificada. A igreja é um organismo que está sempre em crescimento. Ela não tem o alvo, chegou, a igreja cresceu o suficiente, parou. Não, a igreja continua crescendo. Então a igreja continua carecendo do exercício dos dons. É por isso que os dons operam ainda hoje. Se nós não operamos os dons, o problema não são dos dons, o problema não é do Espírito, o problema não é de Deus, o problema é nosso, que nós não conseguimos operar os dons. Então, não podemos fazer argumentações de que os dons não funcionam hoje. Os dons continuam a funcionar, sim. Nós sabemos que temos testemunhos de pessoas que os dons operaram na vida dessas pessoas. Então, nós não podemos dizer que era apenas para a igreja primitiva. É para a igreja de hoje, ainda assim. Tá? Primeiro dom que nós vamos ver é o dom da fé. Nós temos uma definição clássica que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Na tradução que eu tenho aqui, ela vai dizer o seguinte, que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. A fé é se apegar a algo que é maior que você. A fé é confiar em Deus. A fé, portanto, ela é dependência. Dependência de que o que cremos, ela é verdade. Por quê? Porque aquele que prometeu, ele é maior, ele é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que prometeu. A fé, ainda que a gente use a palavra fé, talvez assim, de forma indistinta, né? A fé, na verdade, ela pode ter vários significados. E nós podemos ver 4 aspectos ou 4 tipos de fé. O primeiro delas é a chamada fé salvífica. O que é a fé salvífica? Aliás, eu estou explicando o que são essas outras fés para que nós possamos categorizar e falar especificamente sobre a fé, o dom da fé. Então, o primeiro tipo é a chamada fé salvífica. Essa fé salvífica é aquela fé que vem para que a pessoa possa ser salva. O que diz Efésios capítulo 2, verso 8. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que não vem de vocês? Porque ele diz assim, e isto não vem de vocês. O que não vem de vocês é tanto a graça quanto a fé. Quando ele fala assim, e isto não vem de vocês, ele está se referindo tanto à graça quanto à fé. Todo o processo de salvação, ele não foi o homem que bolou, não foi o homem que projetou, que planejou, que executou. Tudo vem de Deus. Tanto a oportunidade da salvação, que é a graça, quanto o meio, que é a fé. Porque é pela fé que nós vamos ser salvos, mediante a graça. Agora, você podia talvez estar pensando assim, bom, se é assim, se Deus é quem dá a graça, se Deus, na verdade, dá a fé para que a pessoa possa ser salva, é por isso que então alguns não são salvos? Porque Deus não dá fé para outras pessoas serem salvos? Não, não é verdade. Deus dá fé para todos serem salvos. Deus, ele disponibiliza, digamos assim, a fé para todos serem salvos. A fé, assim como a salvação, elas estão disponíveis para todos. O que acontece é que Deus respeita algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de você falar sim ou não. Então, a questão não está na fé, se Deus dá para um ou para outro, porque Deus dá a fé para todos. A questão é que uns dizem sim, outros não dizem sim. Então é aí que está a questão do porquê uns são salvos, outros não são salvos. Porque assim disseram a Deus. A fé geral. A fé geral é aquela fé que nós temos, que todo cristão tem. E que a cada dia somos concitados a aumentá-la. Lá em Mateus, vamos para Mateus, capítulo 17,
no verso 20 e 21, essa passagem ela ocorre quando os discípulos de Jesus tentavam expulsar um demônio de um jovem e eles não conseguiram. Aí chega Jesus, junto com Pedro, Tiago e João, e Jesus expulsa o demônio. Depois os discípulos vão perguntar: Jesus, mas Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus explica assim, e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Então, o que Jesus disse aqui? Que a fé deles poderia aumentar. Essa é a fé geral, uma fé que nos é dada, que nós temos, e que nós podemos fazer crescer conforme caminhamos na fé. Quando Abraão ele é chamado por Deus, e Deus fala assim: me entrega teu filho, teu único filho. Que fé que opera ali na vida de Abraão? É a fé geral. Só que Deus havia trabalhado na vida de Abraão já há vários anos, décadas na verdade, para que a fé de Abraão fosse crescendo a cada momento, até chegar nesse ponto em que Abraão foi desafiado por Deus para mostrar que ele tinha a fé suficiente para entregar seu filho. Nós temos um terceiro aspecto de fé, e essa aqui eu vou fazer uma ressalva, que é a chamada a fé como fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Na verdade, a única versão da Bíblia que trata a fé como fruto do Espírito é a Almeida Revista e Corrigida. Todas as demais versões da Bíblia falam em fidelidade. Então, seria mais adequado nós falarmos que o aspecto do fruto do Espírito não é a fé, é a fidelidade. Tá bem? Só fazendo essa ressalva. E, por último, nós temos, então, a fé como dom do Espírito. Como dom, ela é algo que nos é dado. Só que ela difere da fé salvífica, que é dada. Mas é que ela é dada só para aquele momento ali do crer e declarar Jesus como Senhor e Salvador. É diferente da fé geral, porque a fé geral nós desenvolvemos. É diferente dessa fé que nós falamos até ter uma diferença entre a fé e a fidelidade. Então nós temos a fé como dom, como sendo aquela fé que nos é dada. Nos é dada para que a igreja seja edificada. Vamos ver aqui três situações, podemos dizer assim, como que a fé ela vai operar, como que o dom da fé vai operar. Primeiro, para transmitir bênçãos sobrenaturais. E nós temos exemplo disso aqui, o exemplo de Isaac ao abençoar os seus filhos. Nós sabemos da história que Esaú vendeu o seu direito para a primogenitura, por consequência, o primogênito passou a ser Jacó. Eu não sei se Isaac sabia ou não desse caso, digamos assim, que Jacó havia comprado a primogenitura. O fato é que Isaac acaba sendo ludibriado, porque ele queria abençoar Esaú como primogênito, mas ele acaba abençoando Jacó como primogênito. Quando Esaú chega e Esaú pede para que o pai o abençoe, o pai fala assim: não posso te abençoar porque já declarei a minha bênção. Então, nós vemos ali que existe um dom da fé em operação. Porque aquela bênção de Isaac, ela foi poderosa a ponto de se cumprir exatamente como ele falou. Ali foi exatamente, a gente pode chamar de uma bênção profética, porque realmente aquilo que Isaac declarou aconteceu não só na vida dos dois, mas na história de Israel, né, como nação, aquilo ali aconteceu. Foi realmente uma bênção fantástica que Isaac proferiu ali sobre a vida de Jacó, mesmo pensando que era Esaú.
Nós temos a segunda situação, que é para a proteção pessoal. E nós vemos aqui, nós temos o caso de Daniel, quando Daniel é lançado na cova dos leões, e os leões ali, eles não atacam Daniel, a palavra diz que eles têm a boca fechada, mas no finalzinho dessa passagem, no capítulo 6, versículo 23, vai dizer que Daniel não foi atacado porque ele confiou em Deus, porque ele crera em Deus. Então, queridos, essa fé, esse dom de fé que foi dado a Daniel ali, fez com que ele se livrasse dessa morte e serviço de testemunho para o rei e para os demais ali. A terceira situação seria para sustento sobrenatural. Um sustento sobrenatural, nós vemos isso na vida de Elias. Quando Elias foge ali de Jezabel, que tenta se esconder, Deus fala para ele ir para um riacho, ali perto de Kiriat, e ele seria sustentado por corvos. E assim foi feito. E a palavra diz que ele atentou para a palavra de Deus, foi sustentado de dia e de noite, ali pelos corvos, com pão e carne. Muito bem. Outros exemplos bíblicos de fé, nós podemos citar como Moisés. Moisés, todo o processo de saída do Egito, do povo, foi com base no dom da fé. Houve uma manifestação sobrenatural ali da fé por meio de Moisés, tanto nas pragas, quanto na hora de atravessar o Mar Vermelho. Dons de curar. Item 1. O que são dons de curar? É uma cura sobrenatural das enfermidades sem meios naturais de qualquer origem. Então, preste atenção nisso. É uma cura que opera de forma sobrenatural. Não existe meio humano, físico, operado que não seja o meio sobrenatural. Tá bem? Deus é quem cura. É o Deus Jeová Rafá quem vai fazer a cura. Não é o homem. Ainda que o homem imponha a mão, que o homem ore, nunca é o homem que cura, hein? Nunca fica cheio de si porque você impôs a mão numa pessoa e a pessoa foi curada. Aí você fica, glória a mim, Deus me usou, glória a mim. Não. É Deus quem cura, queridos. É Deus quem cura, tá? Glória a Deus. Esse dom, queridos, ele é o único dos dons que está no plural. Ele fala dons de curar ou dons de curas, que é mais apropriado, dons de curas. E por que se fala em dons de curas? Alguns entendem que é porque o homem ele tem medida de fé. Nós temos medidas de fé. Então, nós não temos individualmente condições de curar todos os tipos de doença. Inclusive, algumas pessoas elas são mais bem-sucedidas na cura de certas doenças do que em outras. Isso está no ministério de certas pessoas. Então a pessoa se dá bem em curar certo tipo de doença, ou melhor, ser usada para curar certo tipo de doença, mas para outros não. Então vamos deixar bem claro aqui. A medida é ao homem. A igreja, ela tem a totalidade da medida, assim como Jesus tinha. Lá em João 3,34, diz que Jesus tinha o Espírito sem medida. Tá bem? Então, não havia medida em Jesus. Por isso que Jesus, o que aparecia na frente, queridos, ele simplesmente declarava, está curado, está curado, está curado, quero ser limpo. E Jesus nunca deixou de fazer uma cura por falta de medida de fé. Ele deixou de fazer por incredulidade de pessoas. Por incredulidade de pessoas, sim, porque a pessoa não quer receber a cura. Mas quando a pessoa está disposta a receber a cura ocorre. Então, algumas pessoas serão usadas mais do que outras em certos tipos de cura, tá bem?
A totalidade da cura nós podemos ver lá em Tiago 5, capítulo 14, capítulo 5, versos 14 e 15, quando diz que é para, se alguém está doente, chame o presbítero, os presbíteros, eles irão, ungirão, orarão e a pessoa será curada. Ali não tem nenhum C, né? Está doente? Chama os presbíteros, unja com óleo, orem e a pessoa será curada. A única condição ali é perdoar, né? Tem que perdoar para ser curado, senão não é curado. A redenção e as curas, né? Uma lembrança, nós ainda estamos nesse mundo, apesar de não sermos mais deste mundo. Somos do reino de Deus. Mas enquanto estamos aqui, temos um corpo físico que está sujeito às mesmas condições. Se nós caímos, levamos um tombo, estamos sujeitos a ralar o joelho, quebrar uma perna. Se nós não cumprimos as orientações sanitárias, principalmente nesses tempos agora, né, que tem que usar máscara, tem que fazer isolamento social, nós estamos arriscados a contrair uma doença. Então, queridos, nós devemos nos precaver. Nós devemos nos precaver. Tá? Por quê? Porque estamos sujeitos ainda a essas situações. Enquanto nosso corpo não for glorificado, o Senhor não vier, nós estaremos sujeitos a essas situações. Mas, ao mesmo tempo, temos como recurso, caso isso aconteça conosco, temos um recurso qual? A cura divina. Porque a cura divina ela existe. Jesus declarava a cura acontecia. Tiago fala para impor as mãos e serão curados. E nós temos visto muitas pessoas serem curadas nesse tempo de pandemia. Então, só confirma o que nós entendemos. Ainda que nós não saibamos por que a gente às vezes ora, mas certas pessoas não alcançam a cura, não é motivo para deixarmos de orar. Vamos continuar orando, porque é assim que a palavra diz para fazermos. Cremos na cura sempre. O subtópico 3 diz a necessidade dos dons. Isso, é bom lembrar que nós temos o acesso à cura divina, mas também temos acesso à medicina. Nós não somos contrários à medicina. Pelo contrário, somos usuários da medicina. Porque a medicina também é bênção de Deus. Deus capacitou homens e mulheres para que descobrissem curas para algumas doenças, para que descobrissem meios de tratamento de algumas doenças. Então, nós temos acesso a isso. Deus coloca os dons de cura à disposição da igreja, pois nem sempre a medicina tem a resposta. Isso é um fato também, né? Muitas vezes a medicina ela chega num nível de esgotamento. Chega no nível de esgotamento, sem resposta, e aí a única resposta que nós podemos ter é realmente de Deus. Ademais, o objetivo dos dons da cura não é apenas o de levar saúde ao corpo físico, ao enfermo, mas certificar o poder também do Evangelho. Certificar o poder do Evangelho. Então, queridos, eu tenho um texto que eu gosto muito, que é um texto de Romanos. E Paulo vai falar como que ele levava o Evangelho aos gentios, tá? Está lá em Romanos capítulo 15, versos 18 e 19, vai dizer assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio de poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Então, nós vemos aqui que Paulo está dizendo o seguinte: como é que Paulo era usado por Deus para levar o Evangelho para que os gentios fossem levados, cativos à palavra, como diz uma versão, cativos à presença de Deus, por meio de palavras, obras, sinais e prodígios. Então, sinais e prodígios, operação de milagres, também são usados para quê? Para que o Evangelho seja manifesto. Tá bem? Para que o poder de Deus seja reconhecido diante dos homens. Tem situações que os homens só vão acreditar
quando houver realmente o poder de Deus em ação. O tópico 3 fala o dom de operação de maravilhas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. O dom de operação de maravilhas. O milagre é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. Uma suspensão temporária da ordem costumeira mediante o Espírito de Deus. Queridos, milagre é aquilo que só pode acontecer de forma sobrenatural. Não existe intervenção humana ou intervenção natural. Ainda que você possa dizer que remédio faz milagre. Não, remédio é remédio. Remédio é um meio industrializado. Portanto, o remédio não faz milagre. O remédio vai cumprir o propósito para o qual ele é feito. Tá bem? Ainda que tenha produzido um resultado eficaz, eficiente. Olha, ela foi submetida a uma cirurgia, olha que milagre. Deu tudo certo. Não, não é um milagre. A cirurgia, ela tinha que dar certo. Foram recursos humanos, tá bem? A gente pede para que Deus esteja na operação, para que Deus esteja conduzindo os médicos, a equipe médica, tá bem? Mas ainda assim, não posso dizer que tecnicamente seja um milagre. Por exemplo, milagre. Tá? Milagre quando Josué foi passar o Rio Jordão com o povo, que assim que os sacerdotes colocaram os pés na água, eles estavam conduzindo a arca, e assim que eles colocaram o pé na água, a água parou. Está lá em Josué capítulo 3, 14 e 16. Parou de forma milagrosa. Tá bem? Então, lembrando, queridos, outra coisa, assim como eu disse que quem opera a cura é Deus, quem opera milagres também é Deus, viu? E Atos 19, 11, é muito legal isso aqui. Atos 19, 11 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Era Paulo que fazia milagre? Não. Era Deus fazendo milagres por meio do apóstolo Paulo, usado como instrumento, como um vaso ali nas mãos de Deus. Exemplos bíblicos que nós temos de milagres, de operação de milagres. Aliás, queridos, milagre e operação de milagre tem uma distinção, tá bem? A operação de milagre ela vai operar sempre por meio de um homem. O milagre ele pode ocorrer diretamente da parte de Deus. Então, operação de milagre tem que ter a ação de um homem envolvido. Então, como que nós temos operações de milagres ali no Antigo Testamento? Primeiro, Antigo Testamento. Na saída do povo do Egito. Nós vimos que teve um dom, o dom da fé, que estava presente ali, mas também operação de maravilhas, né? Então, Arão lançar o cajado dele, o cajado virar uma serpente, aquilo ali é uma operação de milagre. O cajado não vira serpente, tá bem? Aí pega, vira cajado de novo, outro milagre, tá bem? O Jordão se abriu, o Mar Vermelho se abriu, né? Moisés levantou o cajado lá também, soprou um vento, o mar se abriu. Operação de milagre. Quando as botijas de azeite da viúva se encheram até acabarem as vasilhas e ela conseguiu comercializar o azeite e se livrar das dívidas. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Então aquela viúva, o marido dela era discípulo ali de Eliseu, e ele morreu, ela ficou viúva e ficou com dívida. E estava arriscada os filhos dela serem vendidos ali para pagar a dívida. Então, ela se socorreu, correu ali no profeta e falou assim, olha, aconteceu tal coisa. Ele falou, o que você tem na sua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Olha, então pega a quantidade de vasilhas que você puder, pega até emprestada tal, entra na sua casa, fecha e começa a deitar azeite nessas botijas aí. E ela encheu várias botijas, falou, né, quando acabaram as botijas, o azeite acabou também. Correu lá
para Eliseu, falou assim, olha, aconteceu tal coisa, o que eu faço agora? Agora você vai, pega as botijas, vende, tá bem? Vende, paga a dívida e o que sobrar, você vai vivendo aí com o que sobrar do dinheiro. Então ali, operação de milagre, tá bem? Novo Testamento, nós temos Jesus, o ministério dele é cheio, né, de operação de milagres. Então Jesus, João 2, 1 a 12, nós vemos que Jesus transformou água em vinho. Lá em Mateus 8, 23 e 27, a gente vê que Jesus, com a sua ordem, os ventos, as tempestades pararam. Lá em Mateus ainda, capítulo 9, 23 a 26, ele ressuscita a filha de Jairo. Mateus, capítulo 14, capítulo 15, Jesus alimenta multidões, na multiplicação dos pães. Mateus, capítulo 14, 22 a 33, Jesus anda sobre as águas. Queridos, andar sobre as águas, hein? Mas, eu perguntaria para vocês assim, qual será que foi o maior milagre que Jesus já fez? O que você acha? Você já pensou, já parou para pensar nisso? Qual foi o maior milagre que Jesus fez? Né? Puxa, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, hein? Puxa, que coisa, né? Coisas maravilhosas. Mas o maior milagre que Jesus fez foi conquistar a nosso favor a nossa salvação. Foi morrer na cruz e vencer o pecado. Vencer o pecado. E na sequência ressuscitar e vencer a morte. Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Isso sim é milagre. Isso é milagre. Tá? Isso é milagre. Mas temos ainda outros exemplos de meros mortais como nós. Né? Porque falar de Jesus fazendo milagres, você fala assim, eu nunca vou conseguir fazer. Mas meros mortais como nós fazíamos milagres também. Como Pedro. Pedro ressuscitou, foi usado ali para ressuscitar Dorcas. Está lá em Atos, capítulo 10, 41, 42. Ananias, ele impõe a mão sobre Paulo e Paulo volta a enxergar. Quando Paulo, na conversão de Paulo, né? Está lá em Atos, capítulo 9, 17, 18. E Paulo também, lá no capítulo 13 de Atos, verso 11, quando um mágico chamado Elimas atrapalhava a pregação do evangelho, Paulo falou assim, olha, você vai ficar cego por alguns dias. E esse Elimas ficou cego na hora. Tá bem? É isso. Agora, queridos, só para finalizar aqui, curas, a respeito de cura. Qual que é o certo? Alguns dizem que nós devemos orar, outros dizem que nós devemos determinar a cura. Qual que é o certo? Vejam bem, nas Escrituras, a gente não vê Jesus orando por cura, vê? A gente vê Jesus falando ali com o enfermo e o enfermo sendo curado, não é verdade? Então a declaração da cura é um exemplo bíblico. Jesus declarava a cura e a cura acontecia. Não é verdade? E Tiago? Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, fala para orarmos, para os presbíteros orarem, e a pessoa será curada. Então, queridos, as duas formas, a declaração e a oração dos presbíteros funcionam. Tá bem? Funcionam. Então, use daquilo que Deus tem dado na sua mão, na minha mão. Vamos usar. Amém? Muito bem. Queridos, a nossa aula é isso. Queria dizer, só ressaltar esse ponto que nós batemos já desde a aula anterior, temos batido. Os dons são para os dias de hoje ainda. Não menospreze o poder dos dons. Não ache que os dons eram apenas para antigamente, são para os dias de hoje ainda. E queridos, quando nós damos um presente para alguém, né? Como a gente se alegra quando um presente de aniversário para uma criança, por exemplo. Você foi lá e você deu o presente. Como a gente se alegra, a gente se agrada quando a criança pega um presente, gosta, né? Mas e quando a gente entrega um presente e a pessoa nem
abre o pacote. Como é que a gente fica? Você não fica chateado? Fala a verdade, né? Eu sei que fica assim. Então, queridos, Deus, lá do céu, ele falou assim, toma os dons. Eu dou. Pega. E aqui embaixo a gente, né, cruza os braços e fala o quê? Não quero? Não. Senhor, Paulo fala para nós procurarmos os melhores dons. Queridos, vamos buscar os dons e vamos usá-los para a edificação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus, amém.